A paz do Senhor Jesus para você. Eu sou o pastor Ricardo da Igreja Batista Filadélfia em Santa Cruz, Aracruz, Espírito Santo, Brasil. Tá bom? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a hora que você estiver vendo este vídeo. Nós vamos então para o estudo Uma Vida com Propósito, dia 2, tá bom? Nós iniciamos esse estudo, eu estou fazendo esse estudo também com a igreja, e se você quiser acompanhar, é esse livro aqui que nós estamos baseando nosso estudo, Uma Vida com Propósito, pastor Rick Warren. Mais de 1,5 milhão de cópias vendidas, né, em português, né? Um livro que nos ajuda a descobrir o nosso propósito no Senhor, tá bom? Então, eu queria comentar um pouco sobre o dia 2, né, o segundo capítulo. Você não é um acidente. Isaías 44:2 diz: Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. E uma frase de Albert Einstein que diz: Deus não joga dados. Uma frase famosa. Ele quis dizer o que com essa frase? Ora, Einstein, né, um grande cientista, um grande divulgador da teoria da relatividade, o famoso criador, né, da fórmula E igual a mc ao quadrado. Albert Einstein então fala: Deus não joga dados. Ele está querendo dizer com isso que Deus não faz nada sem um propósito. Deus não fica aí sorteando as coisas, nada é por acaso, é um acidente. Deus então tem tudo sobre o seu controle. Então por que você não é um acidente? O seu nascimento não foi um erro, não foi um infortúnio, a sua vida, ele não é um acidente da natureza, né? Como nós vemos na teoria, né, do Charles Darwin, que é a teoria da evolução, em que você tem um ancestral comum com os símios, com os macacos, que todo o ser vivo animal veio de um ser primordial que foi formado por descargas elétricas numa sopa primordial, né? É claro que essa é a teoria mais aceita, existem outras, mas como já se diz, teoria é teoria, não tem como repetir isso em laboratório, e isso tem sido provado que é impossível de fazer. A vida, ela é sim e foi planejada por Deus. Quem estuda bioquímica sabe que tudo tem um mecanismo muito bem engenhoso, muito bem formado, para dar as condições de vida à célula, para dar condições de vida aos seres vivos e ao ser humano. E você, que é a coroa da criação, como eu já expliquei no capítulo passado, os homens são coroas da criação, criado no sexto dia, para então ser a coroa de tudo aquilo que Deus já fez, céus e terra. Bom, então muito antes de você ser concebido pelos seus pais, você já foi concebido lá na mente de Deus. Então você não está aqui por mera sorte, você está aqui pela vontade de Deus. Se o seu coração está batendo, se você está respirando neste momento, é porque Deus tem um plano, tem uma história na sua vida. E Salmo 138, verso 8 diz que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Amém? Então, ele deliberadamente, sendo que ele planejou a sua vida, a sua história, então ele já conheceu você e ele planejou o seu biotipo, ele planejou como seria a sua personalidade singular, né? Ele te conheceu ainda antes de você nascer e ele te escolheu, e ele sabia desde a sua formação até agora, conhece você por dentro e por fora. O Salmo 139, escrito pelo salmista Davi, lá no verso 15 fala: Senhor, tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabe exatamente como eu fui feito, aos poucos como eu fui formado, e do nada para tomar forma. E como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Uma ultrassonografia divina, mostrando o quanto você é importante, né? Deus já olhava você, anotava. E também o Salmo 139, agora no verso 16, fala: antes que
antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida e cada um deles estava registrado no teu livro. Então, nós estamos escrevendo uma história que Deus já escreveu para nós. E como Deus tem um plano para nós, a palavra diz aqui, ó, que Deus também planejou o lugar onde nós deveríamos nascer. Então, Atos 17, 26 fala assim: de um só, que é Adão, né? De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos onde deveriam habitar. Então, Deus não só planejou a sua cor de pele, a sua individualidade, né, a sua personalidade, como Ele também planejou o lugar onde você nasceria, a língua que você falaria. Porque Deus tem um propósito. Você é como uma árvore plantada em um lugar em que Deus planejou que você desse fruto neste lugar. Então você está aí, nessa cidade, nesse estado, no lugar onde você nasceu, falando esta língua, porque Deus tem um propósito, um plano na sua vida neste lugar. Você está neste emprego, você está nessa escola, você está neste determinado trabalho, porque Deus tem algo para realizar na sua vida. Agora o que você tem que fazer é se conectar com Deus, é saber que Deus, como tem esse plano na sua história, na sua vida, é você deixar o seu eu, né? Não deixar o seu eu governar o seu coração, mas sim o Espírito Santo falar a você, falar ao seu coração. Então, uma outra particularidade, também uma coisa que eu quero destacar nesse dia 2, é que independentemente das circunstâncias do seu nascimento, de quem fossem seus pais, Deus tinha um plano ao criá-lo. Então, ele sabia que esses dois indivíduos, seu pai e sua mãe, teriam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Então, é claro que essas características também estavam sendo controladas por Deus, estavam sendo planejadas por Deus, tá bom? E embora nós muitas vezes existem pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Embora os seus pais não tivessem planejado o seu nascimento, não existe nascimento que não venha pela vontade de Deus. Se o seu coração está batendo agora, se você está respirando agora, é porque Deus tem um plano na sua vida e na sua história. Amém? Então, em Efésios capítulo 1, verso 4, na versão A Mensagem, diz assim: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio deste amor. Está aqui um dos grandes motivos para Deus ter nos criado, o amor. Ele tem tanto amor em si, e a palavra vai dizer aqui também, né, no capítulo, ele vai citar 1 João capítulo 4, verso 8, que diz que Deus é amor. Então, Deus, ele não tem amor. Ah, Deus tem muito amor para dar. Não, Deus não tem amor, ele é amor. Então, amor é a essência de Deus. Então, há perfeito amor entre a interação entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse amor se transbordou, esse amor foi expresso quando ele te criou, está nos seus olhos, quando ele olhou para você, quando ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então Deus é amor, ele decidiu te criar porque ele é amor, porque ele quis te amar. E o mais importante, ele te deu o livre-arbítrio para você escolher se você vai amá-lo ou não. Deus quer ser amado pela sua vontade, ou seja, pela decisão de você amar a Deus. Deus não vai te obrigar, Deus não vai fazer de você um robozinho, Deus não vai te hipnotizar de maneira nenhuma, não vai usar o poder dele para que você o ame. Não, ele vai atraí-lo através da sua grandeza, da sua glória, daquilo que ele já te mostrou e já te deu através das evidências da natureza, da criação e através da palavra de Deus que fala que você é a coroa da criação, que você foi criado por um propósito, que você é filho dele. Michael Denton é um doutor especialista em genética molecular da Universidade de Otago, Nova Zelândia. Ele diz assim que todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo
foi especialmente criado em toda a sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Então, toda a criação foi criada para dar condições de vida. A atmosfera, a pressão atmosférica, ou seja, dar condições perfeitas, a gravidade, a água com as suas propriedades físico-químicas. Por exemplo, a água é o único líquido que, quando entra em fusão, ou seja, quando ela entra no seu estado sólido, ela, então o gelo sobe para a superfície, diferentemente de outros líquidos. Por quê? Para que pudesse dar condições de vida aos peixes e outras propriedades físico-químicas da água, para que pudesse te dar vida, para que você fosse constituído de 70% água. O ar que você respira, todas as suas condições fisiológicas para que habitasse nesse mundo, os alimentos, né, os vegetais que constroem as moléculas, as vitaminas, para poder te dar condições de vida, te dar remédio, te dar nutrientes, vitaminas, né? Então toda a criação, ela está baseada em favorecer e dar o bem-estar para a raça humana. Então você foi criado para este propósito. Você foi criado para agradar ao Senhor, para agradar a Deus. Bom, então Deus, quando formou a terra, a palavra diz em Isaías capítulo 45, 18, que Deus formou a terra e não criou para ser vazia, mas formou para ser habitada. Então, o que eu quero dizer é que sua vida tem um propósito. Você nasceu, você cresceu, você tem essa cor de pele, você tem esses olhos, você tem essa nacionalidade e fala essa língua, porque Deus te plantou neste lugar para cumprir um propósito que Ele tem na sua vida e na sua história. E aonde você está, na sua casa, na sua família, no trabalho onde você trabalha, né, no lugar onde você anda, Deus tem algo para realizar na sua história. Para isso você deve pedir orientação ao Senhor, ao Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus e enxergar que Ele tem algo para cumprir. Se você servir a Deus de todo o coração, Deus vai dar significado à sua vida. Amém? Então, eu quero terminar com uma pergunta que diz assim: sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação, aparência física tem tido dificuldade em aceitar? Então, nós devemos aceitar quem somos. Quem fez a boca do homem? Ou cego, ou mudo, ou que vê? Não sou eu, Senhor? Foi essa a resposta que ele deu para Moisés quando ele disse: Senhor, não envia a mim porque eu tenho dificuldade de falar. Mas Deus escolheu justamente Moisés pelo fato dele ter dificuldade de falar, pelo fato dele ser quem é, né? Mesmo ele sendo criado ali no palácio de Faraó, mas ele foi colocado ali para um propósito. E Deus também tem um propósito na sua vida. Por que você já não nasceu num lugar que seria um lugar bom ou um paraíso? É porque Deus tem um propósito na sua vida e na sua história. Deus quer fazer algo mais pela sua vida, tá bom? Então, que Deus abençoe, você continue estudando com a gente, tá bom? Eu sou o pastor Ricardo, da Igreja Batista Filadélfia, e breve nós vamos então para o estudo número 3, tá bom? No dia 3, onde nós vamos falar o que dirige a sua vida. Que você seja dirigido por Deus e não pelas circunstâncias, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Amém.